luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Gente, eu tô aqui, mas eu me perdi aqui aonde eu tinha que clicar aqui no meu computador. Como é que eu faço? Meu Deus do céu! Mas eu tô aqui junto com a minha querida Sônia Paula, minha irmã dessa nossa grande família universal, uma pessoa que eu escolhi a dedo assim também, dentre tantas outras, para poder fazer parte dessa minha jornada, que eu aprendo tanto com ela. Eu vou tirar um pouco dessa humildade, Sônia, porque ela não gosta. Então vamos lá, a gente faz uma troca de aprendizados, né, Sônia? E é Isso uma alegria. mesmo. E olha, assim, a única coisa que a gente não está trocando, mas a gente está complementando, é que a Sônia está num friozinho lá de Portugal e eu estou num calor aqui de São Paulo, e daqui a pouco já vou ligar aqui o ventilador para dar uma refrescadinha para a gente. E é um prazer, é uma delícia estar aqui nesse programa junto com vocês. Nós acabamos de sair de uma data simbólica, né, onde a gente celebra, relembra, né, o nascimento de Jesus aqui na Terra, e que a gente devia, na verdade, lembrar todos os dias, fazê-lo nascer dentro dos nossos corações, mas a gente sabe que é difícil, ainda somos um pouco teimosos ainda, um pouco mais cruz, né? A gente ainda não sabe olhar de dentro da gente, tirar aquela alegria, aquele amor, aquela expansão que o próprio Cristo tinha, a ponto de fazer com que a cura da alma das pessoas, não só do corpo, mas a cura da alma acontecesse ali, né? Então a gente ali na hora praticamente, né? Então a gente precisa aprender um pouco a fazer isso e contagiar mais corações, né? E mesmo assim, contagiar o nosso principalmente, e através disso contagiar os outros corações, aqueles que já estão que são o terreno que já está preparado, né? Tem tantos terrenos preparados e tantos terrenos prontos já após o arado, né? Então sabemos também que tem alguns terrenos que estão secos, mas a gente, com nossa conduta, com nosso exercício, a gente consegue arar esses terrenos e fazer com que as pessoas também se despertem, comecem a despertar para o Cristo. Eu não vejo a hora de chegar àquela encarnação que eu já vou estar, Sônia, já
pronta, né? Assim, como Paulo de Tarso, né? Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Um dia eu vou chegar lá, mas eu estou fazendo o meu pedaço, estou fazendo a minha parte, a Soninha está fazendo dela, e eu espero que vocês que estão nos assistindo também estejam fazendo de vocês, que é o quê? Além de assimilar esse aprendizado para o coração de vocês, também colocar na prática isso, né? E divulgue também esse estudo para outros corações que possam auxiliar, fazer parte desse crescimento, dessa grande família universal, né? Se a gente, quando a gente tem pessoas também do nosso lado que comungam, acabam caminhando mais ou menos paralelo a gente, é muito mais fácil, né? Porque quando a gente cansa, a gente se apoia. E quando o outro cansa, a gente vira o apoio. Isso que é gostoso, a gente compartilhar esse aprendizado com todo mundo, né? E então divulguem, dê o seu joinha. Isso faz muito bem para essa ânsia que a gente tem de viver num mundo melhor, né? Fazendo a nossa parte para que aos pouquinhos o mundo vai ficando melhor. Né? A gente já está muito bom, eu acredito nisso. Eu acho que o mal é pouco, o problema é que ele é mais gritante, né? Ele faz, como eu costumo dizer, ele faz mais barulho do que o bem. Mas a gente tem tanta pessoa de bem, eu conheci tantas, né, Sônia? A gente acabou de sair de um programa agora no Natal, onde a gente reuniu religiões diferentes, né? E de pessoas de bem falando sobre o bem. Então, isso é bem gostoso, né? Seja bem-vinda, Sônia. Olá, muito boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Esse programa foi fantástico, tanto que eu no Evangelho seguinte falei disso porque tinha a ver com o Evangelho. Eu achei maravilhoso, principalmente a postura do nosso irmão islâmico, porque ele, não comemorando o Natal, falou de uma forma que eu achei maravilhosa, que é a frase que ele usou, que foi, se estão felizes, nós também estamos felizes. Ou seja, se vocês cristãos estão felizes, nós também ficamos felizes apesar de não comemorarmos, sendo que ele tem, e ele bem frisou isso, Jesus como um profeta. Então, eles não deixam de conhecer o Cristo, nem de saber os ensinamentos do Cristo. Lembrando também que dentro da doutrina espírita, Maomé é um enviado do Cristo. Portanto, logicamente também estaria que está lá a mensagem, já que é o governador espiritual e foi ele que o enviou. Mas cada um de nós pensa de formas diferentes, temos entendimentos diferentes. A maior parte da população do mundo nem sequer é cristã, segue outras religiões e filosofias, mas a base é sempre vinda do mesmo. Como Lao Tse, Confúcio, Sócrates, são tudo precursores e pessoas, Buda, enviados pelo Cristo. São todos trabalhadores do Cristo. Nós é que muitas vezes achamos que fazemos as separações, mas eles trabalham em conjunto. Nós temos um livro maravilhoso que é a Transição Planetária, psicografia de Ival Pereira Franco, que vamos ver o quê? Lá na Transição Planetária, nesse livro que é uma trilogia, mas estou a falar do primeiro livro, o primeiro livro está lá a dizer que na altura em que houve o maremoto, ou o tsunami, o que a gente quiser chamar, aquele grande em 2004, houve uma panóplia de espíritos que se uniram de várias religiões no plano espiritual para acolher os que estavam partindo para o plano espiritual em conjunto, porque cada um tinha a sua filosofia também quando chega ao plano espiritual. Eles trabalharam em conjunto, islâmicos, católicos, pastores, o que seja, estavam a trabalhar em conjunto. Nós é que criamos as divisões. O que nos une é sempre a mesma coisa, o amor. Então, a forma como nós adoramos a Deus não importa. Importa sim se o fazemos com amor e fazendo o bem. Porque adorar a Deus é isso, é pôr em prática a caridade. Fora da caridade não há salvação, significa que eu até posso dizer que não acredito em Deus e estar a fazer o correto, fazendo a caridade constante. Principalmente a moral. A material também é preciso, mas a moral é fundamental. E a moral também significa respeito entre todos nós e aceitar que cada um tem a sua ideia sobre determinados assuntos. Não é, querida Eurídice? Exatamente. E assim, é uma benção mesmo, a gente só pode agradecer ao nosso querido Tavares, agradecer a vocês que nos assistem. O Tavares porque nos dá essa oportunidade, a nós e a várias outras pessoas também, e também deu essa oportunidade, essa abertura de fazermos essa live interreligiosa, né? Como o professor Severino explicou, não é uma live ecumênica, é interreligiosa, porque não eram todos ali baseados na doutrina cristã. E assim, agradecemos a eles, agradecemos a vocês que nos assistem.
né, que estão sempre conosco, partilhando e assistindo ao vivo, gravado. Soninha, tive a alegria de ter a notícia da nossa querida Antonieta Colella, que estava com a gente naquela live, e aqui ao vivo já temos conosco a Lucélia Camargo, que ela fala assim, ó, já está com muito calor por aqui, esperando que tenham passado um Feliz Natal junto aos seus familiares. Eu estou aqui com os meus familiares, né? Tanto da parte do meu marido quanto a minha. E o calor, enquanto ao calor, Lucélia, aqui eu estou em Alphaville, começou a chover. Então, já começou a refrescar um pouquinho. Ainda bem, né? O nosso Sandro José Pinheiro, eu falo nosso porque ele tem um programa, tem 2 programas que eu saiba só, 2, né, Sandro? Não sei se tem mais. Aqui na Web Rádio, onde ele faz o Evangelho, hoje com a Joelma, acho que é o nome dela, e amanhã com Tavares, né? E ele fala boa tarde, queridas amigas, e diz que está com saudade do frio, mas olha, vou te falar, Sandro, o frio de Portugal este ano, não, você não ia ter saudade, você ia ter trauma, Sônia. Não quero. Eu hoje de manhã saí de casa para estender a roupa, porque eu vivo num resto de chão e a gente estende na rua, não sei se vocês fazem isso aí, mas a gente faz isso aqui na cidade de Lisboa, e o que acontece é que eu gelava, as minhas mãos estavam congeladas. Eu saí literalmente como se fosse para a neve, porque estava úmido. À tarde começou a chover, o que é bom, que é o que a Euridice diz, da mesma forma que baixa a temperatura, no nosso caso baixa o frio. Portanto, é ótimo aqui chover em Portugal, nesta altura do inverno, porque o inverno está rigoroso. Hoje estava muito frio aqui e, se formos para o norte, o frio ainda é maior. Mas aqui em Lisboa, que é sempre... Estamos com muito frio. Claro que eu compreendo quem está com muito calor, não é muito fácil viver no calor. É mais fácil a gente vestir-se, não é? Com roupa e enfrentar o frio do que o calor, porque o calor não dá para a gente fazer nada, porque mesmo a gente se despide, o calor lá está. Então eu espero que o vosso verão, que é onde vocês estão, nós estamos no inverno, que o vosso verão possa ser um verão menos calorento que foi os últimos anos. Exato. E ó, a gente falou da live e eu esqueci de falar o nome, né? A gente tem que agradecer porque eles foram de uma humildade incrível. Nós temos aqui o Renato Gaudioso, que veio através da Umbanda, o Padre Rodolfo, da Igreja Católica, Deusa Samu, que é espírita, mas entrou como psicóloga, né, para poder falar sobre o tema que era família, valores universais. Professor Severino, que para quem não conhece, pesquisem sobre ele, que ele faz todas as traduções, né? Ele é estudioso, né, da língua, das línguas antigas, hebraico, grego, e além dos vários livros também que ele tem, a Deusa também tem livros. Tivemos também o Ali Momad, que é do Islã. Então, assim, foi uma live bem incrível, bem interessante, e a ideia é que venham mais outras, tá? E o Sandro está me lembrando, realmente, é Joelma o nome dela. Tá vendo? Eu tenho um problema de memória, Sandro, mas gravei, dessa vez consegui falar. Agora, eu quero dar um abraço também ao Lucélia e ao Sandro. Eu peguei na história do calor e do frio, mas quero mandar um grande abraço para eles e dizer, assim, no fundo do meu coração, muito obrigada por assistirem às lives. Tendo vocês desse lado a participar, dá um calorinho maior aos nossos corações. Exato, maravilha. Então, olha, vamos começar, né, Sônia? Porque a gente tem bastante coisa para poder ler. Nós estamos aqui hoje, 27 de dezembro, são 16 horas 13 minutos. Vamos lembrar, quem puder, pegue sua aguinha. Depois de curtir, de dar o seu like, pega a sua aguinha, né? Que a gente vai fazer aqui uma oraçãozinha de abertura, porque é sempre bom fazer essa conexão, dar uma acalmada no coração para a gente conseguir captar mais ainda as mensagens aqui que esse livro maravilhoso nos fornece, né? E aí vamos lá, tomara que eu não erre aqui de novo, vamos lá, colocar uma imagem linda, linda, linda. A gente falou de Maria, né? Então vou colocar essa imagem dela, só para poder acalentar o nosso coração e agradecer a esta mãe maravilhosa que trouxe para a gente essa oportunidade de termos um Natal que é um nascimento desse filho maravilhoso que trouxe ao nosso mundo para poder nos orientar, né? E a gente é recém-chegada agora desse Natal, que celebra a vinda do Cristo entre nós, e onde a gente só pode mesmo agradecer a lição viva do amor dele, né? Para cada um de nós, independente do que éramos e do que somos ainda, porque o amor dele é
incrível, enorme. Assim como Paulo, aqui na leitura que nós estamos em Barnabé, também nos ajuda a compreender que o maior presente não está nos bens que passam, mas também na palavra, guardada no coração e vivida no dia a dia. A gente pede que esse espírito do Natal, né, de esperança, de alegria e paz, permaneça em nós, né, ensinando-nos a confiar na providência divina, a seguir com fé, mesmo diante das dificuldades, das perdas, e a transformar cada dificuldade dessa nossa vida em oportunidades, oportunidade de servir ao Cristo e de servir a Deus. Abençoa também, principalmente, essa partilha que aconteceu durante todo esse ano entre Sônia, Euridice, Glauco, Renata, Kátia, Manuela, e a todos os que nos acompanham ao vivo ou gravado. Abençoe cada um de nós, porque a partilha foi de todos os lados, né? Abençoe essa live e a todos que nos acompanharam durante esse ano. E que a tua luz, Jesus, que brilhou na manjedoura, ilumine agora nos caminhos de cada um, que fortaleça todas as esperanças e que inspire a cada um de nós a construirmos um mundo mais fraterno, mais justo, mais solidário, e que nos inspire neste momento a ter uma melhor compreensão sobre a tua vontade através dos estudos do livro Paulo Estevam. Que assim seja. Agora eu vou dar um golinho dessa água. Bom, Soninha, eu vou fazer aqui o nosso resuminho rápido para quem entrou agora, não está... Não acompanhou a live passada, não custa nada, fazer bem rapidinho. A gente está numa parte em que Paulo e Barnabé, eles foram assaltados durante a viagem, perderam tudo que possuíam, mas o Paulo transformou essa situação em oportunidade, como a gente falou até na nossa oração, de anunciar o evangelho. Lá vai Paulo de Tarso. Mesmo sem recurso, ele manteve a serenidade, a confiança na providência divina, certo de que a missão dele continuava. Mas a certeza dele estava, por quê? Porque ele estava escondendo um segredo dentro da capa dele, né? Que era também uma cópia do livro. E aí, esse verdadeiro tesouro, né? Ele revela-se quando Paulo mostra esse evangelho guardado, que estava numa posição do coração, né? Lembrando que a palavra de Cristo era indispensável e que estava ali protegida, por isso que ele também não se preocupou, né? Eles estavam doentes, cansados, mas chegaram até Antioquia da Psídia, né? E Paulo, com humildade e esforço, aprendeu, né? Através do trabalho, né? E do esforço do trabalho, também seguir adiante confiando que não iria faltar essa parte material, porque ele prometeu que a parte material ele cuidava e ele fez isso, né? E ele ensinou que quando o evangelho guia os nossos passos, nenhuma dificuldade impede a missão. O que nós dizemos no Espiritismo é que quando o trabalhador está pronto, o trabalho acontece. É isso, Sônia? Mais alguma coisa? Resumo, bem feito, está tudo aí, como é lógico. Então, Falta a página, né? vamos dizer a página. Vocês que estão assistindo, que tiverem página diferente, pode falar, tá? Então, a minha edição é de 2014, se eu não me lembro. Vamos lá, que eu estou de óculos. Isso, de 2014. E nós estamos na página 314, no penúltimo parágrafo que começa, embora doente. Sônia? Então, a minha página é a mesma, só que a minha edição é anterior, sendo na mesma da Federação Espírita Portuguesa, é de 2013. Isso, tá bom. E aí, quem tiver alguma coisa diferente, aí só avisar, tá bom? Então, nós estamos, para quem está em outros livros, ou assistindo pelo Kindle, outra forma que seja, o parágrafo começa em embora doente. Embora doente, é esse o parágrafo que começa, tá bom? Então, vamos lá. Posso começar, Sônia? Embora doente, o emissário do Cristo atirou-se ao trabalho com alfã. Um velho tear foi instalado apressadamente junto à banca cheia de facas, martelos e peças de couro. Paulo entrou a trabalhar, tendo um olhar amigo e uma boa palavra para cada companheiro. Longe de se impor pelos conhecimentos superiores que possuía, observava o sistema de trabalho dos auxiliares de Ibrahim
e sugeria novas providências favoráveis ao serviço com vontade, sem afetação. Aí, não sei se a senhora vai parar, acho que vai, porque ela já ligou o microfone, então eu já paro também. A gente percebe aqui, né, Soninha, que ele, tendo a sapiência, ele trocava, ele tinha a vontade também de ensinar os outros, né? Ele podia falar, vou guardar só isso para mim e pronto. Ele aceitou ensinar, orientar as outras pessoas sobre a qualidade do trabalho que ele oferecia, né? Porque ele era um bom tecelão. E tudo isso ele acabou trocando com os outros colegas de trabalho, né? E talvez até como uma forma também de agradecer pela oportunidade que ele recebeu, já que o cara não estava muito querendo, né, tendo condições de contratá-lo, não é isso? Sim, a gente tem que pensar da seguinte forma. Primeiro, que ele, Paulo, era um judeu e tinha sido preparado para ensinar, não é? Porque ele era um fariseu. Supostamente eles ensinavam, não é? Era o que fazia Gamaliel. Ele ia se tornar um mestre, como o seu mestre Gamaliel, para os outros. Portanto, iria ensinar. Era algo que estava também já dentro dele. Então é natural que ele partilhe, porque ele foi ensinado a partilhar e ele sempre deu aquilo que ele acreditava. E é isto que é algo que nós vemos desde sempre. Qual é a diferença que nós vimos aqui no Saulo? Agora Paulo, né? Que ele já adotou o nome de Paulo. O que é que nós vimos nele? A diferença é que ele está calmo, sereno, porque está vivenciando o amor. Está perdendo perdendo o velho, meu Deus, perdendo o véu do orgulho, assim é que está certo, e que está fazendo um trabalho na humildade e no silêncio. E ele consegue ensinar não de forma orgulhosa, porque era isso que ele tinha, né? Aquela ideia de eu sei. O primeiro embate que ele teve com Estevão foi exatamente porque Estevão caiu num debate. Foi isso que feriu o orgulho dele. Ele aqui já não está assim. Ele aqui já está a dizer: ok, o meu conhecimento pode ser passado não de uma forma orgulhosa. Passar para passar. Que eu sei e isto vai ajudar. É essa a mudança que aconteceu em nós quando nós começamos a seguir o Cristo. Verdadeiramente. Nós já não nos impomos aos outros através do orgulho. Seja o nosso conhecimento intelectual, seja o nosso conhecimento moral. Porque o verdadeiro conhecimento moral é este: é passar coisas sem ferir o outro, sem fazer suscetibilidades, sem melindrar. Quando nós ensinamos de uma forma amorosa, nós estamos a seguir o Cristo. Porque o Cristo ensinava aos seus discípulos de uma forma amorosa. Temos um livro muito bom que chama-se Boa Nova, para ver como é que ele falava com os seus discípulos e as dúvidas que eles tinham e como é que ele pegava nas dificuldades deles sem lhes apontar o dedo, dando-lhes as soluções para eles olharem para dentro de si e, dentro das suas dificuldades, conseguirem se reerguer. Há uma conversa que eu acho muito bonita, que é com Barnabé, se a minha memória não está errada, em que ele está lá a falar com não sei se é Barnabé, eu agora estou na dúvida, posso estar agora a trocar o nome, mas ele estava a falar com alguém que tinha alguma dificuldade na questão de se sentir válido. E ele faz ali uma lição de quanto ele é válido de uma maneira tão subtil, mostrando a nós que nós somos válidos independentemente de onde quer que estejamos, não é? Então é importante que nós façamos essa reflexão de como nós abordamos o outro. Se há um conhecimento que nós temos superior, entre aspas, ou seja, um maior conhecimento de alguma coisa, podemos mostrar esse conhecimento sem ferir o outro. Quando nós ferimos é porque estamos a usar o orgulho. Ok? Portanto, o outro também pode estar a reagir também no orgulho, mas na realidade ele sente-se humilhado porque nós estamos a colocar a nossa soberba. E não é isso que ele está a fazer aqui. Vamos ver depois qual é a reação a seguir do seu chefe. Lembrando que a gente falou aqui dele de fazer essa troca, dele ter se comprometido com o trabalho dele, que o tema desse capítulo é primeiros labores apostólicos, né? Que foi essa dedicação mesmo de Saulo
após a conversão dele no estado de Damasco, é aqui que ele começou a trabalhar mesmo, né? Então, primeiros labores é trabalho, né? Os primeiros trabalhos apostólicos, que foi esse conjunto de esforços que ele teve, os sacrifícios também que ele teve que fazer, e ainda vai fazer, gente, não acabou nesse capítulo, né? Então, essa parte toda que a gente está acompanhando aqui através da leitura, tá bom? Então, posso isso, né? Sim, eu fui clara, não fui porque eu estou com medo de estar a falar muito rápido. Eu estou a falar rápido? Gente, me avisem vocês que estão aqui assistindo, Bom, porque eu entendo a Sônia. eu Pelo claro. convívio, eu já estou entendendo. Então, se alguém falar, Ok. na dúvida, fala um pouquinho mais devagar, então, Tá bom, Soninha. tá bem, tá bom. Então, tá. Então, vamos lá, vamos continuar. Comovido pelas suas declarações sinceras, o dono da casa mandava a refeição a Barnabé, enquanto o ex-rabino vencia galhardamente as primeiras dificuldades, experimentando o júbilo de um grande triunfo. Naquela noite, junto do companheiro de lutas, elevou a Jesus a prece do mais estranho agradecimento, do mais entranhado agradecimento. Ambos comentaram a nova situação. Tudo ia bem, mas era necessário pensar no dinheiro indispensável com que atender ao aluguel do quarto. O Sandro fez um comentário aqui. Pensei que era para falar da velocidade da Sônia, não é? Então vamos lá. Valorizamos tudo o que conhecemos, mas esquecemos que dar, dividir, é ganhar cada vez mais. Receber um obrigado pela orientação é uma das formas. A Verdade. gente não precisa. E o importante é que a gente não faça esperando obrigado. A gente ainda espera esse obrigado. Eu espero o obrigado ainda não estou Esperança. preparada. Mas assim, a gente vai aprendendo que, né, que o importante mesmo é compartilhar, é doar, porque só dá quem tem, né? Então, você só dá o que você tem. Se você tem amor, você dá amor. Se você tem ódio, você dá o ódio. Então, vamos doar muito amor, muita alegria, vamos compartilhar e ganhar cada vez mais. É, a- já vou colocar, viu? Peraí só um pouquinho, que eu já coloco, Sandra. Então, receber uma orientação, receber um obrigado pela orientação das formas. Então, esse obrigado pode vir de outras formas, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que quando eu tentei ajudar alguém, valeu a pena para essa pessoa que eu realmente consegui ajudar. Eu não preciso que ela me diga obrigada, mas eu vejo que, nossa, deu certo, que bom. Porque eu fico feliz porque eu falo assim, eu tive algo para poder passar, eu tive algo para poder ensinar, né? Então isso é gostoso. E Soninha, essa mensagem é para você. Soninha, estou quase chegando nas suas falas. Então vamos lá falar mais pausadamente. Eu ia dizer há pouco que eu disse Barnabé, mas não era Barnabé, estava a trocar o nome, é Bartolomeu, por isso é que eu troquei. É Bartolomeu que eu queria falar. Que tinha essa dificuldade que eu falei, e o capítulo do Boa Nova é o bom ânimo, que eu estava-me a referir. E depois, sobre a questão do que temos aqui, nós vemos que o próprio chefe, dono da casa, ficou comovido pela ação dele, de ver que ele está a ajudar ao seu negócio e ao seu trabalho. E isto é talvez uma das coisas mais maravilhosas que existe. É que ele não está a fazer isso esperando obrigado. Nosso amigo já não está nessa fase. Ele está fazendo isso porque é o que ele pode doar para ter direito a pelo menos a um alimento, não é? E aqui temos essa questão de que ele tem que conseguir ter o dinheiro indispensável, né, para pagar o quarto. Então, via bem, mas era necessário pensar no dinheiro para pagar o quarto. Então, eles têm que arranjar uma solução de como pagar o quarto. E é interessante que há aqui a diferença em termos de postura, a diferença de Saulo, não é? Com a postura, como é que eu vou te explicar? Com a postura da, como é que eu ia dizer isto? A postura deles é diferente do Barnabé perante aquela situação e do nosso querido Paulo. Um já tem mais fé robusta do que o outro. O outro ainda tem receios. E nós vimos que quem dá o suporte é o Paulo, ao nosso amigo. E inicialmente era ele que fazia isso. Era o Barnabé que dava o suporte ao Paulo no início, quando ele já não
quando ele ainda não conseguia fazer, portanto, a pregação, quando ele ainda estava preparando interiormente para conseguir falar sobre o Cristo. E agora estamos a ver aqui que nós acabamos por nos ajudar mutuamente. Há um que numa determinada altura nos puxa para cima, noutra vez já é ao contrário, somos nós que puxamos para cima, porque há fases da vida em que um está melhor do que o outro. E nós precisamos disso, ser os sirineus uns dos outros. Precisamos nos amparar, não apontar dedo. Se o outro está mais para baixo, então vamos encontrar aqui uma forma de pôr para cima. E isso é maravilhoso, é isso que faz a amizade, é isso que faz o respeito. A nossa Eurídice fala muitas vezes sobre aquilo que eu lhe trago. Ela não tem noção do que ela me traz, porque eu muitas vezes não digo, porque eu sou um bocadinho diferente, porque nós, povo português, somos mais recatados com os sentimentos. Mas eu hoje vou fazer isso, ok? Minha amiga. Eu vou dizer que ela traz-me uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu tenho mais receios, ela sabe que eu sou mais aquela pessoa que coloca questões e entraves, porque eu sei as consequências a seguir. E ela vai lá e vai batalhar, vai procurar, vai fazer. Então, ela traz-me isso. O balanço, o contrabalanço, é preciso as duas coisas. Mas é encontrar o balanço, não ficarmos perdidos no medo, irmos para a frente. Né? E isso é importantíssimo. Porque só assim é que a gente conquista as coisas. Só assim é que a gente encontra maneiras de ultrapassar as dificuldades. E é isso que a gente vê aqui, neles os dois. Por isso é que eu trouxe este assunto. Exatamente. E a gente não pode desistir, né? Medo a gente tem que ir atrás, vamos embora. O máximo que acontecer, o não a gente já tem na vida. Se a gente acredita naquilo, vamos embora. Vamos embora. Tá na hora, vamos embora. Edificado na exemplificação do amigo, agora era Barnabé que procurava confortá-lo. Não importa, Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo. No dia seguinte, a gente tem que comentar essa frase, Sônia. Eu acho que essa frase é muito importante. Não, vou até repetir, não importa. Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará ao desamparo. Eles não estão parados aqui esperando que tudo caia do céu. Porque a gente fala assim, não, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, vai dar tudo certo. Mas não vai dar certo se eu ficar em casa assistindo televisão, somente. Se eu ficar sem fazer nada, ou se eu ficar só meditando, ou se eu ficar só falando. Não, a gente precisa colocar em ação, né? A gente precisa se mostrar, olha, eu estou pronta para o trabalho e agora pode mandar que eu vou tentar. Eu posso até não conseguir fazer tudo no qual eu me comprometi, mas eu vou tentar fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa frase é legal porque isso, não vai deixar o desamparo, mas ele mostra antes, se a gente tira do contexto, a gente coloca a inércia, né, como uma ação ali nesse caso, e não é. Ali eles já estão em ação atrás. Barnabé Dodói, mas está ali, o amigo ajudando o outro, né? E depois, quando Barnabé se recupera, a gente vai ver, a gente já viu, aliás, Barnabé em ação antes dessa situação, e vamos ver Barnabé em ação depois. Ele não está ali também só esperando que. A gente tem aqui o Paulo de Tarso como amigo, né? Ele está lá trabalhando, tá vindo minha comidinha gostosa, quentinha. Vou ficar aqui um pouco curtindo a minha doencinha, o meu dodói, a minha preguicite e tá tudo certo, não é isso, Sônia? Tá certo não, né? Não está certa no sentido em que nós temos que fazer a nossa parte, não é? Nós temos a parábola dos lírios do campo, né? E que nós vamos compreender que mesmo os lírios, mesmo as aves, elas trabalham. As aves constroem os seus ninhos, as aves alimentam os seus filhotes no início, antes de eles terem capacidade de voar. Os Mantém lírios. o ecossistema. Diz, não percebi. Mantém o ecossistema em ordem, porque. Exatamente. Os lírios também trabalham, porque eles têm que ter as suas vamos dizer, raízes que têm que ir a procurar o alimento, a água, e vão fazendo essa parte, tal como fazem as árvores. Então, tudo na natureza trabalha e concorre para auxílio mútuo. Que é o que tu falaste, o ecossistema. Ou seja, nós temos uma história que é na Austrália, que levaram para lá uma determinada planta, como ela não era originária da Austrália, não tinha lá o seu predador natural, então passou a ser uma praga. Então eles tiveram que levar para lá também o predador natural, para que houvesse equilíbrio. Então tudo na natureza tem equilíbrio. Como nós aprendemos no livro dos Espíritos com a lei da destruição. A lei da destruição é transformação.
Então nós achamos que é uma desgraça as pragas, mas essas pragas servem para renovação, para que a gente aprenda alguma coisa com elas. Elas trazem-nos ensinamentos. Então nós precisamos exatamente de olhar para isso e pensar, ok, o que é importante? É eu perceber o que é que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance. Se eu estiver desempregada, por exemplo, eu tenho que ir à procura de emprego. Se eu não tiver um teto para me abrigar, eu tenho que ir à procura de um teto para me abrigar, mas não desistir. Há de chegar à altura da solução. E isto é importante. E ter fé, porque há de aparecer. Há em situações de vida em que as pessoas não conseguem encontrar um teto para se abrigar, mas também não é o acaso. Eu vou contar aqui uma história mínimazinha, só para a gente ter assim um reflexo sobre isso. Há umas irmãs que viviam num casebre em que o Chico acolhia. Viviam numa situação muito difícil, paupérrima, e o Chico ia lá assistir. E elas, em sonho, espiritualmente falando, apareceram ao Chico, espíritos, em espírito, quando dormiram, foram ter com o Chico e viraram-se para o Chico e disseram assim: Chico, por favor, não nos tire de onde a gente está. Nós precisamos permanecer ali. Fomos nós que pedimos para passar por esta dificuldade, porque nós fizemos coisas lá atrás que não foram boas e nós precisamos permanecer ali. Elas achavam, como espiritualmente, que precisavam permanecer ali. Então o Chico disse, ok, então eu não vos vou tirar de lá, mas pelo menos vou-vos dar o mínimo para vocês poderem sobreviver. Compreenderam? Então não os deixou passar fome, né? Não foi isso. Mas não arranjou outros meios que poderia provavelmente ter arranjado, porque elas disseram, eu sinto que tenho esta necessidade de passar por isto interiormente ainda. Portanto, não lhes tinha pedido isso em espírito. Então, muitas vezes somos nós que procuramos certas dificuldades porque achamos que necessitamos passar por aquilo para vencer. Mas nós podemos ir por um outro caminho. Foi-me dito diretamente por um espírito que algumas coisas que eu estou passando na minha vida fui eu que as pedi, mas que eu não precisaria ter ido por aí. Eu poderia ter ido por um caminho diferente. Qual era o caminho que eu poderia ter escolhido para não ser tão massacrante comigo mesma? O meu remorso fez isso. Era exatamente o caminho do amor. Que todos nós podemos fazer isso, a qualquer altura da nossa vida. Eles não me disseram aquilo naquela altura por acaso. Eu estou a dizer, tu podes montar o teu roteiro, podes fazer com que essas dificuldades que tu pediste e que tu ainda sentes que necessitas espiritualmente possam ser diferentes a partir do momento que tu fazes o amor, a ação do amor. Então todos nós podemos mudar as coisas agindo naquilo que a Aurélio falava há pouco. Amar sem esperar nada em troca. Sempre. Em qualquer situação que a gente se encontre, a gente pode fazer isso. Não sei como é que é aí no vosso país, mas no meu país, na altura da ditadura, nós tínhamos muitas dificuldades económicas na zona do norte. Tudo aquilo que era produzido lá era mandado para o sul. Então, havia muitas dificuldades. E, normalmente, dividia-se uma sardinha por 3 pessoas. Isto é verídico, ok? Só para terem noção. E o que é que acontecia era o quê? Mas eles diziam sempre, se alguém batesse à porta, havia sempre lugar para mais um. E eles já dividiam a sardinha por 3, mas não havia problema, dividiam por 4, se fosse o caso. Mas havia o mínimo para alguém. Isto é fundamental. É um ensinamento dos meus antepassados que nós devíamos transpor mais, porque muitas vezes nós achamos que é um sacrifício alimentar o outro, mas quando a gente tem excesso, é como o Chico dizia, porque é que eu preciso ter 10 pares de sapatos se eu só tenho 2 pés? Não é? A gente vê isso nos desperdícios, já pode sair de Natal, né? O desperdício que acontece, né? Em mesas fartíssimas e que as comidas depois vão para o lixo. E com tanta gente passando fome, crianças passando fome e necessidade, adultos, idosos, né? Moradores de rua, e a gente vê assim, muita coisa sendo jogada fora. Eu vejo, às vezes eu vou em restaurante, alguma coisa, eu vejo as mães põem a comida para as crianças e mais do que elas conseguem comer, e aquilo tudo vai depois tudo para o lixo, né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa nossa consciência. Vamos nos dar aquilo que a gente realmente tem capacidade de utilizar, e o que a gente não tem, vamos pensar no outro, né? Olha, eu não vou precisar de estudo, então vamos dividir. O que você falou é pegar essa sardinha e uma sardinha para 3 pessoas vai virar uma para 4. Olha lá a multiplicação dos peixes, né? Sônia, olha, o Sandro fez um comentário que eu quero que você fale, que ele falou nessa fala Euridice, ele disse que eu vejo da importância de conhecer nós como espírito, quanto nos liberta, né? Sim. Nessa fundamental nós analisarmos quem somos. Porque tudo o que a gente está aqui a falar, nós estamos aqui a falar, como dizemos em Portugal, a gente é mais aí no Brasil,
nós estamos aqui a falar é no sentido de observarmos as nossas dificuldades. Porque quando nós estamos a falar de partilha, né, de bens materiais, todos nós somos consumistas hoje em dia. Todos somos consumistas. Nós achamos que temos de ter o iPhone, o último topo de gama, o último que saiu. Nós achamos que temos de ter o último carro topo de gama. E quando nós não temos, sofremos porque não temos. Quando na realidade temos às vezes mais do que a gente pensa que tem. Né? Pensamos que temos tão pouco, mas temos muito. Temos um teto que nos abriga. A fala que ele diz é da frase, não importa. Jesus levará em conta a nossa boa vontade, não nos deixará. Já vou chegar aí. E é muito importante que nós façamos esta análise, ok? De dizer assim, ok, eu tenho um teto que me abriga, eu tenho comida para comer, eu tenho a possibilidade de ir para o ginásio, eu tenho a possibilidade de andar, de falar, né? Por exemplo, Portugal tem mais segurança que no Brasil, então para mim, em relação a vocês, eu tenho uma segurança que provavelmente em São Paulo eu não poderia fazer o que eu faço aqui. Que a Eurídia sabe que eu ando com o telemóvel, e mesmo assim a possibilidade de assalto existe, mas é menos do que no Brasil, ok? Então há coisas que a gente dá como garantidas que a gente não valoriza, que é estas pequenas coisas. E agora pegamos assim, a nossa boa vontade. O que é que quer dizer a nossa boa vontade? A nossa boa vontade é nós pegarmos nestas coisas que temos de materiais, de dar exemplos materiais para não, e já vamos pegar nos morais. Exemplo material e dizer assim, ok, eu vejo uma pessoa na rua, e existem algumas aqui em Portugal, na rua eu posso pegar nesse meu excesso e dar para ele poder se alimentar. Né? Que o Calery disse disso. É pegar no meu excesso e ir lá dizer, já não estou a dizer para dar no meu mínimo, que era o que acontecia com aquelas sardinhas que eram divididas. Eu estou a dizer, pegar no meu excesso e dar. Isso já é uma ação. Claro que a minha ação devia ser mais ir para além disso, né? Mas já é um caminho. E a minha boa vontade é o quê? Eu tenho uma dificuldade de perdoar o outro. Então esforçar-me para ir trabalhando nisso dentro de mim, para eu ter boa vontade de aprender a perdoar. Porque é o mais difícil, né? Da vida. Outra coisa, ter a boa vontade de poder abraçar o outro quando eu vejo o outro triste. Eu hoje tive esse exemplo. Eu estava triste, o meu olhar estava triste. E eu estive ali a disfarçar. Mas quem me conhece chegou ao pé de mim, que é a minha irmã de coração, que não é a Eurídice, é outra, chegou ao pé de mim e disse-me, ela também me adotou, como a Eurídice, chegou ao pé de mim e disse-me assim, tu estás triste, o que é que se passa contigo? Ela só olhou para os meus olhos. Estas pequenas coisas nós podemos fazer, esta é a boa vontade de chegar ao pé do outro e dizer, precisas de ajuda? Eu estou aqui, sem a gente pedir. E a gente pode fazer isso com o vizinho do lado, com as pessoas com quem a gente se cruza. Isto é a boa vontade em ação, não é? E depois, a minha boa vontade também é naquelas coisas que falávamos há pouco, não é? Se eu estou com uma dificuldade, eu vou procurar meio para subsistir. E às vezes parece que não há solução, mas há. É eu continuar a persistir até que apareça a solução. Mas eu fazer a minha parte, não ficar de braços cruzados. Muito bem, então bem explicado. Vamos lá, continuando essa história linda. No dia seguinte, quando Paulo regressou da oficina, teve de esperar o companheiro com alguma ansiedade. O mensageiro de Ibrahim, que levara a refeição de Barnabé, não o havia encontrado. Após alguma inquietação, o ex-rabino abriu-lhe a porta com inexcedível surpresa. O discípulo de Pedro parecia extremamente abatido, mas profunda alegria lhe transbordava do olhar. Explicou que também ele conseguira trabalho remunerador. Empregara-se como um oleiro, necessitado de operários para aproveitar o bom tempo. Abraçaram-se comovidos. Se houvesse alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. Pequena fração de serviço honesto lhes bastava ao coração iluminado por Jesus Cristo. É o que a gente falou, né? Ele foi ao trabalho, ele não ficou só lá acomodado e ficar recebendo comidinha do... Apesar de ainda estar doente. Apesar de ainda estar doente. Isso é muito importante. Não vamos alimentar as nossas dores, as nossas doenças, as nossas fraquezas. A gente tem que estar fortalecido. A gente também não é um Barnabé, um Paulo de Tarso. A gente tem que estar buscando a nossa força até o máximo que a gente puder. Quando não der, aí ok, vamos para caminho um pouquinho, relaxar, e quando sentir um pouco melhor, volta de novo à labuta. No primeiro sábado de permanência em Antioquia, os arautos do Evangelho dirigiram-se à sinagoga local.
Ibrahim, satisfeitíssimo com a cooperação do novo empregado, dera-lhe 2 túnicas usadas que Paulo e Barnabé envergaram com alegria. Toda a população, temente a Deus, comprimia-se no recinto. Sentaram-se os dois no local reservado aos visitantes ou desconhecidos. Terminado o estudo e comentários da lei e dos profetas, o diretor dos serviços religiosos perguntou-lhes em voz alta se desejariam dizer algumas palavras aos presentes. Coitado, aí mal saber para quem que estava pedindo, né? Isso era uma prática comum, né? Que os judeus tinham, né? Eles davam a palavra aos outros, porque eles achavam que todos tinham algo a acrescentar. Nós fazemos isso também, na Casa Espírita, se pensarmos bem, quando estamos nos estudos, não é? Um estudo bem orientado não é um estudo em que está só a pessoa que está a orientar a falar. É o estudo em que faz com que os outros participem, com que os outros reflitam, com que os outros falem. Esse foi um estudo que eu comecei na Casa Espírita. Agora vou homenagear o meu querido irmão Mário, que já está do outro lado da vida. O meu querido irmão Mário levou com uma turma difícil, gente. Vocês não têm noção de como é que era essa turma, da qual eu fazia parte. E ele dava a oportunidade a todos de falar, de questionar, de colocar as coisas no dia a dia. E isso é que fazia com que a aula fosse tão participada, também ficasse a semente. Então, nós precisamos de fazer isto mais uns com os outros. Este exemplo que está aqui é um exemplo bom, que é a possibilidade de nós partilharmos. Porque a minha ideia é de tentar isso, porquê? Porque nós temos vivências diferentes. Então, vamos ter sempre pontos de vista diferentes, que acrescentam. Porque a gente pode aprender uns com os outros dos pontos de vista diferentes. E a dizer, eu não tinha percebido essa parte aí. Não é? Isso é bom. Acrescenta, dá uma informação nova. Era o que fazia também o Sócrates com os seus discípulos. Ele não escreveu nada. Eu saiba, foram os seus discípulos que deixaram escritos. Um deles, o Platão. Então, não foi o único, mas é o que a gente mais conhece. Que deixou, que passaram o conhecimento dele para a escrita. Tal como Jesus, também não foi Jesus que deixou escrito, foram os seus que o seguiram que deixou escrito. Então é a vivência interior que conta. O que eu escrevi foi o que eu senti, o que eu vivi. É o que os evangelhos transmitem. Cada evangelista absorveu. No caso, os que conviveram com Jesus, cada um tem a sua visão também. Os que não conviveram e fizeram evangelhos também vão ter a visão de quem falaram e de que eles próprios sentiram, porque eles vão transpor para si. Então é o que nós fazemos todos. E é isso que faz a doutrina espírita crescer. É nós passarmos ao crivo da razão. É nós discutirmos no bom sentido, de falar, observar, e isso é importante. Então, claro que, como eu disse, ele mal sabe onde é que se vai meter, né? Porque nós sabemos que o nosso amigo vai trazer o cristianismo, né? Mas é uma prática que é benéfica, mas isso também é bom. Já me aconteceu nas minhas relações aparecer lá coisas difíceis que eu vou ter que debater com um aluno que me traz questões que eu às vezes até fico a pensar como é que eu vou responder a isto. Mas isso é o desafio, é a gente conseguir sair da nossa zona de conforto, e isso é bom, é aprendizado. De pronto, Paulo levantou-se e aceitou o convite. Dirigiu-se à modesta tribuna em atitude nobre e começou a discorrer sobre a lei, tomado de eloquência sublime. O auditório, não afeito a raciocínios tão altos, seguia-lhe a palavra fluente como se houvera encontrado um profeta autêntico a espalhar maravilhas. Os israelitas não cabiam em si de contentes. Quem era aquele homem de quem se poderia orgulhar o próprio templo de Jerusalém? Em dado momento, contudo, as palavras do orador passaram a ser quase incompreensíveis para todos. Seu verbo sublime anunciava um Messias que já viera ao mundo. Alguns judeus aguçaram os ouvidos. Tratava-se do Cristo Jesus, por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. O ex-doutor observou que numerosas fisionomias mostravam-se contrariadas, mas a maioria escutava-o com indefinível vibração de simpatia. A relação dos feitos de Jesus, sua exemplificação divina, a morte na cruz, arrancavam lágrimas do auditório. O próprio chefe da sinagoga estava profundamente surpreendido. É interessante, porque havia corações receptivos ali. Estavam longe de Jerusalém. Logo, também tinham uma vivência diferente do fanatismo religioso de Jerusalém. Mas havia os contrariados,
que para eles aquilo não fazia sentido. E isso acontece connosco também. Há mensagens que nos chegam que nós conseguimos absorver e outras que não. E que às vezes são positivas. Nós aqui ainda não estamos preparados para escutar. Não quer dizer que elas não sejam benéficas. Lógico que temos sempre que passar ao crivo da razão, porque há mensagens que também que vêm, que são negativas e que levam às cisões, às discussões, às dificuldades, e a nós permanecemos no orgulho e na vaidade. Vamos lá, voltando que eu estava procurando aqui outra parte. Vamos lá. O tapeceiro contemplava-o com simpatia. Ah, peraí, onde eu parei? Eu mudei. Terminada a longa oração. Terminada a longa oração. Jesus, eu mudei a página aqui que eu estava procurando. 316 e terminada. Terminada, já vi. Ai, meu braço. Terminada a longa oração, o novo missionário foi abraçado por grande número de assistentes. Ibrahim, que acabava de conhecê-lo sob novo aspecto, cumprimentou-o radiante. Eustáquio, o oleiro que dera trabalho a Barnabé, aproximou-se para saudações, altamente sensibilizado. Os descontentes, no entanto, não faltaram. O êxito de Paulo contrariou o espírito fariseu da Assembleia. No dia imediato, a Antioquia da Psídia estava empolgada pelo assunto. A tenda de Ibrahim e a olaria de Eustáquio foram locais de grandes discussões e entendimentos. Paulo falou então das curas que se poderiam fazer em nome do mestre. Uma velha tia do seu patrão foi curada de enfermidade pertinaz, com a simples imposição das mãos e as preces do Cristo. 2 filhinhos do olheiro restabeleceram-se com a intervenção de Barnabé. Os 2 emissários do evangelho ganharam logo muito conceito. A gente simples vinha solicitar-lhes orações, cópias dos ensinos de Jesus, enquanto muitos enfermos se restabeleciam. Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia, da parte dos mais altamente colocados na cidade. E iniciou-se o movimento contrário ao Cristo. Não obstante a continuidade das pregações de Paulo, aumentava entre os israelitas poderosos a perseguição, o apodo e a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a Igreja da Casa de Ibrahim. Quando tudo ia bem, eis que o ex-rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da Panfilha, cai gravemente enfermo, preocupando a todos os irmãos. Durante um mês, esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados. Eu sei que você quer falar. Pode ir. Sim, primeiro, como repararam, os fariseus não tiveram muito poder aí, porque a maioria recebeu a mensagem. E é isso que importa, a maioria. O solo já estava arado, né? Diz? Não O percebi. solo já estava arado, né? Já estava arado pelo sacrifício e pela dor. Porque era uma zona completamente diferente da zona de onde ele vinha antes. Era uma zona onde tinham necessidade de consolação, tinham necessidade de amor e o seu coração estava receptivo, sim. Claro que existiam os contraditores, como existem de todo lado. Só que esses contraditores, perante um povo, não conseguem se impor. Não quer dizer que eles depois não vão tentar outros meios para se imporem, como fizeram com o carpinteiro, não é? O nosso mestre Jesus, o carpinteiro, como falava o nosso querido Saulo antes dele, não é? Nós precisamos pensar da seguinte maneira, que o que interessa é a mensagem. E aquele nosso irmão Ibrahim já demonstrava na origem estar receptivo, não é? Porque ele disponibilizou-se a ajudar, apesar das dificuldades. E então é na casa dele que se funda, não é? Nada é o acaso. Ele não foi bater àquela porta por acaso. Nós é que achamos que nós vamos bater ao sítio A, B, C por acaso. Mesmo nas dificuldades, os nossos benfeitores do outro lado da vida orientam-nos, desde que a gente faça a nossa parte para ir procurar o sítio certo. Quando Barnabé saiu para ir procurar emprego, ele foi orientado a onde ir para que conseguisse obter o emprego. Fez a parte dele. É o que acontece connosco. Não são só eles. Nós é que não estamos receptivos a ouvir. E às vezes não é logo no momento. Às vezes temos de demonstrar a persistência da nossa parte. Porque uma das coisas que a gente tem que conquistar é a fé. Então precisamos de persistir. Vamos pegar no povo judeu. O povo judeu, 1000 anos antes de Cristo vir, começa a receber informações dos profetas de que vinha o Messias. Havia vários relatos sobre o Messias. Eram 14 profetas que falaram sobre o Messias. Eles próprios não se entendiam. Uns diziam que seria o guerreiro, outros diziam que ia ser aquilo que ele foi, que era que não ia ser conhecido pelo povo.
não é? E era de acordo com a modernidade com que eu me, como é que eu ia dizer, com que eu me identificava. E o povo também foi se identificando com o profeta A, B ou C de acordo com o seu íntimo, não é? Porquê que até hoje eles estão esperando o Messias? Porque eles ainda são orgulhosos. Porque eles ainda querem impor-se perante os outros, querem ser superiores aos outros. Porque eles ainda são orgulhosos ao ponto de continuarem a fazer guerras como nós vimos ainda. E isso é triste. Porque o Messias já veio, eles não reconheceram e 1000 anos depois continuam a não reconhecer. 2000 anos depois continuam a não reconhecer. E estão aí, perpetuando uma guerra constante que acaba por trazer muita dor para eles. Então a gente, em vez de odiar, que é o que às vezes vimos nas redes sociais, nós devemos pensar o quanto eles vão sofrer e vão continuar a sofrer porque não conseguem reconhecer a maior chave de todos nós, que é o orgulho. E nós não estamos livres, gente. Nós não estamos livres, a gente não sabe o que acontece no dia da manhã, porque o orgulho tem muitas sombras. Nós estamos a ver aqui uma sombra muito maior. Mas não é fácil a gente reconhecer que precisamos ser iguais aos outros. Porque eles foram ensinados a dizer que são superiores aos outros. E isto não é fácil de resolver. É preciso dor. E a dor é a nossa maior ensinadora. Mas também é muito doloroso o sofrimento que estes nossos espíritos vão sofrendo quando entramos nestas ondas. E nós já entramos. Não somos diferentes deles. Podemos estar diferentes agora, mas também não sabemos o dia da manhã. Quando eu vejo determinadas coisas nas redes sociais, pessoas a apontarem dedo aos outros, a fazerem exatamente a mesma coisa, não são diferentes. Então nós achamos que somos diferentes como? Se nós estamos a fazer a mesma ação que o outro. Então podemos pensar sobre isto, está bem? É esta reflexão que eu queria deixar para hoje. Muito bem. Vamos olhar para o nosso orgulho, para as nossas sombras, como dizia há pouco o Sandro, olhar para dentro de nós, né? Olhemos para dentro de nós e identifiquemos essas sombras. Não dá para mudar o outro, mas dá para mudar a nós próprios. E a gente vai parar por aqui, Soninha, porque já deu o nosso tempo. Já marquei hoje, eu estou com um lápis aqui, consegui marcar do lado onde a gente parou. E vamos ficar com essas mensagens, né, que vieram para a gente hoje, com esses ensinamentos. Vamos ver se a gente consegue. Deixa-me só dizer uma coisa. Os nossos amigos ficaram conduídos com ele doente e cuidaram dele, os novos amigos dele. Já viram? É caridade em ação. Ele deu o consolo e a seguir veio a caridade. A gratidão que falava o Sandro é esta. É de nós nos disponibilizarmos para cuidar do outro. Ele fala que Sandro coloca aqui, ó, Soninha, as palavras de Paulo nessa trajetória ecoavam o entendimento de todos sobre sua tarefa levando o evangelho de Jesus. Sim. Ele, na realidade, mostrava quem ele era, porque ele transmitiu de tal maneira que eles disseram isto é superior. É aquilo que sentiram quando Estevão falava. Não nos esqueçamos que Estevão está a susurrá-lo, não é? Estão juntos, fazendo esta tarefa. Então, não é só a vibração do Paulo, é a vibração de toda a pleia de espíritos, que não era só Estevão, que assessoram o Paulo, que estavam ali trabalhando junto àqueles corações. Os próprios anjos da guarda daqueles nossos irmãos também estavam lá, trabalhando para que eles pudessem absorver aquilo que eles já tinham lá dentro. E o próprio magnetismo que ele mesmo já tinha ali, fazia com que ele já emanava, né, esse magnetismo, essa energia que ele emanava dele mesmo, já fazia com que as pessoas já se sentissem abraçados por ele, mesmo antes de que viessem as palavras, né? Porque ele já estava já numa vibração. Quando fala vibração, para quem não talvez leigo, a gente emite energia, o nosso corpo emite energia, e essa energia ela está ligada ao nosso pensamento, né? E o nosso pensamento é a nossa primeira vontade. Antes de qualquer coisa, a gente pensa, e assim que pensa, a gente já vai materializar, a gente já emana essa energia para o universo, essa vibração, vibrações, magnetismos e etc., que a gente acaba mandando para o nosso entorno. E isso contamina as pessoas, né? E com certeza contaminou aquela plateia toda antes mesmo da própria palavra. Então já fez com que a plateia já se desarmasse um pouco para poder receber as mensagens dele. A gente sente isso quando a gente chega na casa de alguém, às vezes fala assim, nossa, mas
não estou confortável aqui. Ou chega perto de alguém e fala, não estou confortável. Agora tem pessoas que chegam perto e falam assim, eu queria estar no colo dessa pessoa. Ou então eu queria pegá-la no meu colo, né? Porque essa pessoa já tem uma energia, um magnetismo que já é do bem, né? Que atrai as pessoas que estão ao redor, né? E a gente só consegue isso quando a gente vive no bem. E aqui Paulo de Tarso, ele já aprendeu a viver no bem, e olha que ele não sabia fazer tudo ainda, ele estava aprendendo, estava começando, né? Ele estava nos labores do trabalho, na labuta ainda estava assimilando esse Cristo dentro dele. E ele já conseguia fazer isso ele já conseguia curar. A cura era através da fé dele, da vontade dele, mas também você está no mudo, Sônia, do magnetismo dele. Então, a cura já vinha também por isso, né? Cristo conseguia trabalhar através dele, não te ouço. Cristo conseguia trabalhar através dele, como também o próprio Estevão, a própria Abigail e outros espíritos que também se uniram a essa missão trabalhadores, né, da falange de trabalhadores do Cristo que se uniram a esse trabalho também. Então, era maravilhoso. Mas a Sônia entrou aqui de novo, que deixa eu tirar a Sônia. Tenta falar agora, Sônia? Eu estava a dizer, a gente não pode esquecer que apesar de ele estar a concorrer para isso, ele não trabalha sozinho. E nenhum de nós trabalha sozinho. Ou seja, ali numa assistência dessas, que é como acontece na Casa Espírita, eu sou o veículo da informação, eu estou a dispor a minha energia e os benfeitores estão a usar a minha energia para chegar aos outros, mas não estou sozinha. Eles estão a trabalhar dessa forma. As próprias curas são feitas em concurso com os benfeitores, como acontece na Casa Espírita, hoje em dia. Quando nós vamos à Casa Espírita, o passo é misto, é nosso e deles. Então, a gente nunca se pode esquecer do concurso dos que estão do outro lado da vida, que nós não trabalhamos em nada sozinhos. Mesmo essa situação que tu falaste agora, vais à casa de alguém, tem uma boa energia, logicamente que tem a ver comigo, mas não é só comigo, porque eu não estou sozinha. E nós nunca estamos sozinhos. E a gente tem que cada vez mais pensar assim, eu não faço nada sozinho. De duas uma, se eu estou a fazer o bem, eu estou a ser assessorada por pessoas do bem. Se eu estou fazendo o mal, estou a ser assessorada por pessoas que ainda estão ligadas a isso. Então, convém que a gente faça essa reflexão sempre. Pensar, o Paulo de Tarso fez uma transformação imensa, está a doar a sua energia maravilhosa, mas não está sozinho. E naquela assistência, quando há este tipo de trabalhos, há normalmente um anjo da guarda que conhece bem o seu tutelado e pega naquelas informações que o Paulo está a dar e vai colocando nos corações para ressaltar mais. Acontece isso na Casa Espírita. Por isso é que as pessoas dizem assim, parece que a mensagem é para mim. É, porque é um trabalho coletivo. A pessoa grava aquilo que dela faz parte, né? Exatamente. E isso é feito com a assessoria do anjo da guarda e também, quando nós preparamos o trabalho espírita, seja este programa, seja o que seja, todos nós estudamos, logicamente preparamos-nos, seja o Sandro, quando vai fazer o livro A Fonte Viva, o Evangelho, ou com o Tavares, o outro livro, nós estamos a ser intuídos do que é que a gente deve fazer para conseguir chegar aos corações. Então, nós não estamos a trabalhar sozinhos. E é bom que a gente pense dessa maneira. A gente tem que fazer a nossa parte, disponibilizar-nos, emanar o nosso bom amor. Mas depois há uma pleita de espíritos que se juntam a nós para que ele ainda seja mais ampliado. A Eurídice teve esse exemplo com o coro, não é? Quando nós estávamos a cantar aquilo em Coimbra, que aquela senhora falou que foi amplificado para a cidade toda de Coimbra. Não foi ela que viu, foi outras, mas ela sabe o que eu estou a falar. Ou seja, não é um trabalho sozinho. A gente tem que pensar sempre dessa forma, está bem? Exato. E, bom, como eu falei, nosso tempo acabou. E vou dar os nossos recadinhos. A Sônia já falou aqui eu falei também, né, do Sandro. Sandro, ó, você hoje, daqui a pouco, 18h05, horário do Brasil, e 21h05, horário de Portugal. O programa Evangelho por Emmanuel, do livro Fonte Viva, que a Sônia acabou de citar, ele com a nossa Joelma Dutra. E amanhã o Sandro vai fazer aqui, junto com o nosso querido Elielson Tavares, também o Evangelho por Emmanuel, mas vai ser o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Só livros bons, assim, né, que eles pegaram, né? Já vão poder fazer o estudo. Tem muito para a gente aprender com esses livros. A Sônia citou Boa Nova, é um livro que eu adoro também, um livro muito querido. Quem sabe um dia a gente faz o estudo dele também. Quando acabar Paulo e Estevão, né, a gente entra para ele. Nós temos aqui hoje é sábado, né? Desculpa.
Na próxima terça-feira, nós temos aqui as epístolas, nós estamos fazendo a revisão do cristianismo primitivo, tá bom? Então, ainda é um programa gravado, isso é uma gravação. A gente aproveitou, deu folga para a Kátia, para a Sandra e para a Heloísa, que trabalharam um bocado com a gente esse ano, né? Mas sentimos que, pelas perguntas que estavam chegando, muitas eram pertinentes a esse período, né? Então a gente viu que muita gente talvez não entendeu o que estava lá atrás, pessoas que assistiram gravado e não ao vivo, então não fizeram as perguntas ali, estavam perguntando enquanto a gente já estávamos terminando os Coríntios, né? Então, estávamos terminando, não, nós terminamos os Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Então, nós decidimos fazer esse especial voltando sobre o cristianismo primitivo, tá bom? E aí depois a gente vai ver o que a gente vai dar de segmento aqui e informamos vocês com certeza, tá? Nós temos também, no sábado, a continuação aqui da leitura do livro Paulo Estevão, ainda estamos aqui, que nem eu falei, nos primeiros labores apostólicos de Paulo, vai ser a 24ª leitura, continuaremos eu e a Sônia, tá? As meninas estão um pouquinho de folga, mas daqui a pouco elas estão voltando aqui com a gente, tá? Eu, a Sônia e vocês aqui, porque a gente não fica sozinho, né? Eu, a Sônia, vocês e vocês aqui, como a Sônia falou, a gente não fica sozinho, a gente tem o nosso anjo da guarda, temos os nossos amigos espirituais que também estão aprendendo junto conosco, que nos ouvem, então, por isso que a gente fala mesmo, porque é para todo mundo aprender, para todo mundo ouvir, de alguma forma similar, tá bom? E a gente só agradece mesmo a vocês por mais esse ano que estiveram conosco. A gente citou o programa especial de Natal, o Lar de Maria, que é o programa interreligioso. Vocês podem encontrar aqui também na Web Rádio Estação da Luz. Procure tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, vocês vão em playlists e digitem o nome dos programas. Qualquer programa que é passado aqui na Web Rádio Estação da Luz, está lá uma playlist que vem por ordem. Quando o programa é sequencial, vem por ordem desde o começo. Então você não perde nada, está perfeito, consegue acompanhar os estudos também e rever as gravações que foram feitas, os programas que foram gravados aqui, assim como este programa também está sendo gravado e vocês vão poder assistir lá na frente. Está tudo certo. O importante é que vocês assistam, assimilem, participem. Mas eu tenho dúvidas e o programa já foi. Como é que eu faço? Pode mandar a pergunta. Vem aqui embaixo, nós temos... cadê? Espera aí só um pouquinho que o título está errado. Só agora que eu fui observar isso, hein? Desculpe lá, mas eu vou colocar aqui. Cadê? Paulo Estevão. Apresentar. Aqui está, ó. A Paula Estevão, estudo comigo e com a Soninha. Aqui no final dessa faixa azul, sempre fica rolando um número, ela fica rolando na tela e passa um número de WhatsApp, onde vocês podem fazer as perguntas, tá bom? Que vocês tiverem, à medida que estiverem estudando. E a gente vai responder essas perguntas, se forem da parte do texto que nós estamos para trás, tá bom? Perguntas à frente, a gente não vai responder porque ainda nem chegamos lá na leitura, tá? Temos aqui... O Sandro manda um feliz 2026 para todos, uma alegria chegar até aqui na companhia de vocês. É uma alegria mesmo, né, Sandro? Foi uma alegria te conhecer, tá? Não pessoalmente, mas a gente já se conhece, já faz parte da minha jornada de vida e muito obrigada por me deixar fazer parte da sua também, né, Soninha? É isso. Muito obrigada, Sandro. Feliz ano novo. 2006 que possa ser um ano cheio de coisas positivas. Mesmo nas dificuldades é positivo, porque significa que a gente tem capacidade para as vencer, senão elas não vinham. E depois, também a nossa querida Lucélia, que está sempre connosco, também desejar-lhe um bom ano. A nossa Antonieta, com ela, eu estou muito feliz porque ela já está melhorzinha, então também enviar-lhe um grande abraço. Às nossas meninas Manu, Kátia e Renata, e ao nosso menino Glauco, um abraço imenso. Ao Tavares, porque sem ele nós não estaríamos aqui. Um ano 2026 cheio de coisas positivas e, como dizia há pouco, mas também de força de vontade para vencer as nossas sombras. Porque sem essa força de vontade, que é exatamente o maior exemplo que o Paulo nos dá, que é a força de vontade dele, nós não conseguimos vencer as montanhas das nossas dificuldades internas. Então ele fala, ele comenta aqui o Sandro também, que ele aqui está 31 graus, aqui onde ele está. Você está em Minas, né, Sandro? Onde é que você está? Por favor, porque eu estou aqui em São Paulo e está 35 graus.
Com chuva e umidade, né? Onde é que você está? Você está com muitas blusas. E aí Olha ele bem, à começa. tarde estava 6 graus em Lisboa. Aí, Agora deixa-me ver quanto é que está agora em Lisboa, que eu não sei porque eu estou com ar-condicionado, que é a parte boa. E mesmo assim estou vestida assim, como vocês viram. muito bem. E Sandro, vou ver sim as casas André Luiz, tá? Eu não conheço pessoalmente, olha que incrível. Vou seguir teu conselho. Agora posso dizer, porque choveu, dos 6 graus passou para os 8, mas a temperatura mínima hoje é 4 e máxima de 10. Isso. Sem contar aqui em Portugal, como tem umidade, a sensação É mais fria. a sensação, como é que fala? A sensação térmica é mais É, fria. é. Bom, para vocês, eu vou terminar a nossa live com um poema, tá? Que eu mais ou menos elaborei, baseado aqui nas leituras, em tudo que a gente viu, em tudo que a gente viveu com vocês nesse 2025, e dizendo que para vocês que vai ser uma honra tê-los conosco em 2026, durante o ano inteiro, porque a gente ainda vai ter mais 2026 para ler esse livro, nós passamos da metade, mas só um pouquinho, né? Então, dizer a nossa gratidão é imensa para todos vocês que nos assistem, seja ao vivo, seja gravado, que participam conosco desse estudo, que divulgam esse estudo. Agradecemos a todos vocês, agradeço a Sônia, que ela já agradeceu a mim, agradeço ao Tavares, também agradeço ao Tavares. Então, vou terminar com um poema, mas, claro, colocando essa imagem maravilhosa da nossa sagrada família, né? E que a tua família seja muito abençoada durante esse 2026 e que teu coração seja bem acalentado. Entre o ano que parte e o ano que desponta, erguemos o coração em prece e em silêncio que confia. Paulo ensina no tear humilde que servir também é pregar, que a fé não se impõe, se oferece em gesto, palavra e bondade. Mesmo enfermo trabalha, mesmo ferido ama. O pão simples, o teto modesto, bastam ao coração que te escolheu. O bem floresce, ainda que cercado pela ironia, pela inveja, pela dor. Cada lar pode ser igreja, quando o amor faz morada. O novo ano chega sem promessas fáceis, mas cheio de caminhos a construir, que levemos apenas o essencial: fé viva, trabalho digno e caridade. Se vierem lutas, dá-nos coragem. Se vierem perdas, dá-nos luz, que, como Paulo, sigamos adiante, fiéis a ti, hoje, amanhã e sempre. Um feliz 2026 para todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.